versículo 14. Em nome de Jesus, Efésios capítulo 5, versículo 14. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Santo Deus, nosso eterno Pai celestial, meu Deus, nós te agradecemos por este momento, pela tua presença, pela presença dos teus filhos, por tudo quanto nos tem proporcionado neste santo dia. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Agora te pedimos, ó Deus, fala conosco. Usa-nos para o teu louvor, para a tua glória, meu Senhor. Que tudo que aqui proferirmos não seja de nós mesmos, mas sejam de ti, meu Senhor. Sejam palavras provenientes de ti, meu Deus. Que os corações estejam prontos para receber os teus ensinamentos, para receber este alimento dos céus, meu Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Que possamos sair daqui transformados pela ação da tua palavra e, sobretudo, pela ação do teu Santo Espírito em nossas vidas, meu Deus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assentai, irmãos. Com alegria eu cumprimento aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus eterno que nos proporciona mais esta oportunidade. Eu estive fora por 2 finais de semana, mas Deus nos dá esta oportunidade de retornarmos, de estar com os irmãos, de revermos e de estar na igreja celebrando o nome do Deus eterno, o Deus glorioso. Temos hoje a presença de diversos irmãos nos visitando. São todos bem-vindos à casa de Deus, foram apresentados, são pessoas do nosso estado mesmo, pessoas do Mato Grosso, de Campo Grande, do interior. São pessoas que nos dão a alegria de conhecermos ou revermos, Mas nenhuma das nossas visitas veio de tão distante quanto a Gabriela Lins, Agora a Gabriela mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e está nos visitando hoje, É uma alegria receber a Gabriela conosco. Irmãos, para os irmãos que congregam costumeiramente conosco, já de algumas mensagens para cá, eu tenho falado a respeito das cartas, ou das primeiras partes do livro de Apocalipse, e faltam ainda 3 cartas, à igreja de Sardes, que nós falaremos hoje, e depois faltará sobre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. O objetivo é nós vermos as cartas que foram escritas àquelas igrejas que existiram literalmente, localizadas numa região da Ásia Menor da época, hoje é a Turquia, essa região. E algumas dessas cidades têm apenas ruínas, como Sardes, há apenas um pouco das ruínas daquele tempo, mas outras ainda subsistem, Até hoje. Lógico, houve várias mudanças, destruições parciais, mas existe como Esmirna, é uma cidade hoje visitada, uma cidade turística, mas Sardes, que é a que nós falaremos hoje, não existe mais. Nas proximidades há uma vila, uma outra cidadezinha, mas já foi uma cidade importante da antiguidade. E o objetivo é que, em sabendo que Jesus, porque foi o próprio Cristo quem falou, quem enviou essas cartas, João foi apenas um instrumento usado para escrevê-las e para enviar àquelas igrejas. O objetivo é que aquelas cartas, elas têm mensagens para nós no presente século, porque dirigidas àquelas igrejas, como eu disse lá no início, eram cartas circulares, elas eram lidas nas demais igrejas, e elas não ficaram restritas ao tempo do primeiro século, ao tempo de João, aqueles dias. Não, são cartas dirigidas a nós também, a igreja do século 21. São cartas, por exemplo, a carta dirigida à igreja de Sardes, que é a que falaremos hoje, ela é dirigida também à igreja do Xaxim.
né? A igreja de Maringá, né? A igreja de Campo Grande, enfim, a todas as igrejas, porque a palavra de Deus, ela é universal, ela é extensiva a todos os povos, de todos os tempos, a todas as nações, raças e línguas. Nós falaremos um pouquinho do contexto histórico de Sardes, porque sabendo como foi a história e um pouco do que era aquela comunidade, fica mais fácil nós identificarmos por que Jesus se dirigiu daquela forma e também quais as lições que nós podemos tirar. Sardes, tal como Tiatira, que foi a última que eu falei, ela não ficava localizada à beira-mar, né? Eu falei inicialmente que Éfeso, que Esmirna e que Pérgamo eram cidades costeiras, localizadas à beira-mar, né? Do mar Mediterrâneo. Já essas duas, Tiatira e Sardes, elas não ficavam à beira-mar, ficavam mais para o interior da Ásia Menor. E essa cidade, ela não tinha a mesma importância que Éfeso e Esmirna. Não era uma cidade tão grande e tão importante quanto foram Éfeso e Esmirna nos dias da igreja apostólica, ou nos dias do apóstolo João. Mas era uma igreja, ou uma cidade, que tinha sido muito importante no passado. Lá pelos anos 500, anos 600 antes de Cristo, Sardes tinha sido capital de um país chamado Lídia. E lá em Sardes, eles tinham encontrado muito ouro. Então, aquela cidade, na época, ou seja, uns 500, 600 anos antes de Cristo, era uma das cidades mais magníficas do mundo. Era uma cidade rica, uma cidade próspera, e ela viveu o seu tempo áureo nesse período, lá uns 500 a 600 anos antes de Cristo. A cidade, ela ficava situada numa colina, no alto de uma colina. Para chegar à cidade, né, a subida até a cidade era muito íngreme, né? Então as pessoas tinham dificuldade de chegar até a cidade de Sardes. E os seus habitantes consideravam isso algo estratégico, porque estando lá no alto da colina, naquele tempo não tinha aviões. Então, para o exército inimigo chegar até a cidade, havia esse dificultador, que era subir aquelas escarpas das montanhas até o alto onde estava localizada a cidade. Por isso, eles consideravam, os habitantes de Sardes, eles diziam que a cidade era inexpugnável, ou seja, que a cidade era uma cidade imbatível, inconquistável, era uma cidade que tinha fortalezas, tinha muros, e por estar tão alto, eles consideravam que a cidade era inconquistável. Os seus soldados imaginavam que Sardes jamais cairia nas mãos dos inimigos. E, de fato, pela história, a cidade jamais fora derrotada por um confronto direto. Nem o exército conseguiu, num confronto direto, num embate direto, chegar até a cidade de Sardes e conquistá-la. Por isso, dizem que os seus habitantes eles eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Eles acreditavam que ninguém poderia chegar até eles. Mas em 529, antes de Cristo, Ciro, que era rei da Pérsia, é o mesmo Ciro que descreve lá Daniel. Este Ciro, ele era um conquistador. Haviam conquistado várias nações, inclusive agora ele reinava sobre Babilônia. E Ciro mandou alguns espias do seu exército para espreitar como se fazia para sair e chegar até Sardes. E eles ficaram escondidos até que verificaram que havia um ponto vulnerável. E eles observaram que era por este ponto que os soldados desciam e que depois subiam até a cidade. Então o que eles fizeram? À noite, enquanto todos dormiam, eles penetraram por esse lugar até a cidade de Sardes. E como os habitantes de Sardes, os seus soldados, seu exército, eram autoconfiantes, eles acreditavam que ninguém haveria de chegar até eles, eles não estavam preocupados, estavam todos dormindo. E foi aí que o exército da Pérsia chegou e dominou a cidade.
A cidade de Sardes foi agora dominado por Ciro, pelo seu exército, o rei da Pérsia. Irmãos, Sardes ainda passou por vários reveses, sendo que numa dessas ocasiões a cidade foi parcialmente destruída. Mas no tempo de Alexandre o Grande, que também Daniel fala, naquela visão que ele tem lá as pontas, ele fala desse Alexandre o Grande, e foi nesse período que Alexandre também reconquistou Sardes e ele reconstruiu a cidade. E ao reconstruir a cidade, ele dedicou a cidade a uma deusa chamada Cibele. Cibele passou a ser a padroeira da cidade de Sardes. E eles acreditavam que essa deusa, ela tinha um poder especial de restaurar vidas dos mortos, ou ressuscitar os mortos. Assim, a cidade, desde então, passou a ter como a deusa principal Cibele, além de adorar outros deuses que os gregos adoravam, como Apolo, enfim, Afrodite, mas a cidade tinha como seu principal protetor a deusa Cibele. Isso não é estranho para nós, porque as nossas cidades também têm aí por fora os seus deuses, os seus protetores ou seus padroeiros. A cidade, a grande Umuarama, onde eu habitei, tinha como padroeiro São Francisco de Assis. Curitiba tem Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, é isso, Então, cada cidade também tem o seu Deus, que protege, entre aspas. Assim, Cibele era a deusa protetora, padroeira da cidade de Sardes. Passou-se alguns séculos e no ano 17 já da nossa era, Cristo já tinha nascido, Cristo já era um jovem nessa época, a cidade de Sardes foi destruída parcialmente por um terremoto. Houve um terremoto, não só a cidade de Sardes, outras cidades, nós já falamos sobre isso, não só no ano 17, como no ano 29, teve terremotos por aquelas regiões. E no ano 17, então, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto. E ela foi reconstruída pelo imperador romano que dominava toda aquela região, Tibério. Tibério reconstruiu a cidade, embelezou novamente, e Sardes começou novamente a ter uma relativa fama, porque era uma cidade rica. Ainda havia ouro na região. Era uma cidade que as pessoas eram ricas. E Sardes começou a ter uma relativa fama, não simplesmente por causa da riqueza, mas por causa da imoralidade que reinava ali, pela decadência que dominou aquela cidade. Decadência moral. Essa cidade passou a ser uma cidade conhecida pela lascívia, pela imoralidade que ali penetrava. O povo era conhecido, além de ser conhecido pela sua riqueza, eram também conhecidos pela maneira luxuosa e dissoluta de viver. Viviam no pecado, na dissolução, na devassidão, na luxuosidade. Por isso, Sardes era conhecida nessa época devido a esses fatores. Mas voltando agora ao capítulo 3 de Apocalipse, que quando Jesus diz a João, escreve esta carta e envia à igreja que está em Sardes. Jesus começa, como todas elas, se apresentando quem ele era. E a esta igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e também as 7 estrelas na sua mão direita. Estas são as credenciais de Cristo apresentada àqueles cristãos. Cristo é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, lá diz que os 7 Espíritos de Deus é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Jesus diz, eu tenho todos esses Espíritos, ou seja, eu tenho a plenitude do Espírito divino, e eu estou falando à igreja de Sardes. Quem fala, quem encaminha a carta, não é você, João, mas sou eu que tenho os 7 Espíritos de Deus, e também sou eu que tenho as 7 estrelas na minha mão.
sobre os Espíritos de Deus. Há várias outras alusões bíblicas mencionando isso. Por exemplo, em Apocalipse 4, versículo 5, diz que diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5, versículo 6, diz fala que os 7 olhos do Cordeiro são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por isso Jesus é também onisciente, porque Ele vê todas as coisas. Cristo está dizendo àqueles irmãos que Ele tem todo o poder do Espírito Santo e Ele é o único que pode dar vida àquela comunidade, já que o problema daquela igreja era a morte espiritual. Por isso eu falei da deusa Cibele. Cibele acreditavam os habitantes de Sardes que Cibele ela era capaz de dar vida aos mortos. Jesus se apresenta àquela igreja e diz: não é Cibele, sou eu que sou capaz de dar vida, de ressuscitar mortos, de dar vida a uma igreja morta espiritualmente. Apesar da apatia espiritual que permeavam aqueles crentes, o Senhor estava presente, Ele sabia de todas as coisas, e Ele tinha em sua mão direita as 7 estrelas, que eram os anjos das 7 igrejas. Portanto, Jesus tinha em sua mão direita o anjo da igreja de Sardes. Ele está dizendo àquela igreja: eu tenho em minha mão direita as 7 estrelas, inclusive a estrela pertencente a Sardes, que é o anjo da igreja de Sardes. Tendo o conhecimento e controle de todas as coisas, Jesus não somente via, mas Ele julgava e até castigava conforme a sua onisciência, o seu poder e a sua sabedoria. Por isso, Jesus, dirigindo aquela igreja, diz assim: eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas está morto. Porque Jesus tinha os 7 Espíritos de Deus, conforme Apocalipse 5, versículo 6, são os 7 olhos do Cordeiro enviado por toda a terra. Então Jesus está dizendo à igreja de Sardes: eu conheço as tuas obras, eu conheço vocês. Eu sei que vocês têm o nome de que vive, mas está morto. Jesus conhecia não apenas o exterior, mas profundamente sabia das obras e dos corações daqueles irmãos. Sobre esta igreja, Jesus fez esta revelação bombástica, dizendo: tens o nome do que vive, mas está morta. Aquela igreja tinha uma boa reputação, mas o seu caráter não era bom. Reputação, irmãos, é a fama da pessoa, é o que os outros acham que você é. Você pode ter até uma boa reputação, mas não um bom caráter. Porque reputação é o que os outros acham que você é, mas caráter é a essência real da pessoa, é o que realmente ela é. Então a igreja de Sardes tinha uma boa reputação. Todos olhavam com bons olhos, mas ela não tinha um bom caráter. As outras pessoas podiam ver somente por fora, mas Jesus vê o homem interior e Ele sonda os corações. Jesus, irmãos, Ele não pode ser enganado por ninguém. A igreja de Sardes teve a reputação de ser uma igreja ativa, de ser uma igreja viva, mas Jesus sabia que ela estava quase morta. Ele não falava das perseguições romanas que reinavam em outras igrejas. Ele não falava dos conflitos com os falsos judeus. Ele não cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz, mas tomada pela indiferença e pela apatia espiritual. A boa fama daquela igreja não ocultou a verdadeira natureza desta congregação aos olhos do Senhor. Todos diziam bem daquela igreja, mas Jesus não via isto. Tal como a cidade de Sardes, que era rica, mas degenerada, cuja glória estava no passado, assim também era a igreja de Sardes. Em vez de influenciar a cidade para que ela fosse transformada, Sardes foi influenciada por aqueles cidadãos. Sardes se gabava de ter sido uma cidade poderosa no passado. Assim também a igreja achava que ela era poderosa.
A igreja de Sardes, por exemplo, ela era tratada com uma certa indiferença pelas autoridades romanas. Por que tratada por uma certa indiferença? Eu falei de outras igrejas em outras ocasiões e falei das perseguições. João estava na ilha de Patmos por ser perseguido porque ele era cristão. Muitos foram derrotados. Quando Nero pôs fogo em Roma e destruiu a cidade, ele culpou os cristãos, ele trouxe cristãos que ele vestiu de peles e soltou aos cães, soltou aos animais para que esses os devorassem. Quando eu falei da cidade de Pérgamo, da igreja que estava em Pérgamo, da igreja que estava em Tiatira, falei das perseguições que os irmãos sofreram. Mas aqui a igreja de Sardes, as autoridades não ligavam para ela, tratavam-na com a indiferença. Por quê? Porque Sardes não oferecia, a igreja não oferecia nenhum perigo para a cultura e crença daquele tempo. Então era uma igreja que nem era desejável e nem tampouco era perseguida, porque ela não fazia a menor diferença naquela sociedade. E é neste contexto que nós vemos Jesus enviando esta carta à igreja, porque Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Ela tinha performance, mas não integridade. Tinha obras, mas não dignidade. A esta igreja, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa que eles tinham de ter um poderoso reavivamento dentro daquela igreja. Ali havia uma atmosfera espiritual falsa, que precisava ser substituída pelo Espírito Santo naqueles corações. Aquela igreja, irmãos, ele substituía a genuína experiência espiritual por algo que era apenas simulado. Podiam até erguer, dizer glória a Deus, enfim, mas era apenas uma simulação. A igreja estava caindo numa frieza espiritual e precisava de um reavivamento. E o primeiro passo para uma igreja ser reavivada é ter consciência de que há crentes mortos e de que há outros dormindo que precisam ser despertados. Será que é diferente o estado da igreja de hoje? Ou pelo menos de parte das igrejas de hoje? Ao sermos confrontados por Jesus Cristo, que é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, que são as igrejas, porque Jesus anda aqui, Ele está entre nós. E ao sermos confrontados por este que anda, permeia aqui a igreja de Deus, nós precisamos também tomar conhecimento da nossa necessidade de um grande reavivamento nos dias de hoje. Nós temos que olhar para esta carta da igreja de Sardes, não como uma relíquia, mas como um espelho, em que nós podemos enxergar a nós mesmos. Hoje, nós temos crentes que também só têm nome no hall da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente porque não se converteram a Jesus Cristo. Não é muito diferente, né? Há, sim, não diria todos, mas há uma parte que muitas vezes estão mortos espiritualmente. Aquela igreja vivia de aparências. As palavras de Jesus à igreja foram mais bombásticas do que o terremoto que aconteceu naquela cidade no ano 17. A igreja tinha adquirido um nome. A igreja era famosa, era notável. A igreja gozava de uma grande reputação naquela cidade, porque ela não incomodava a cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando naquela comunidade. Nas outras comunidades, a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Esmirna, nós ouvimos lá falando que lá tinha os nicolaítas, que diziam que o que a pessoa fazia no corpo não tinha problema nenhum, que podia se prostituir, que podia comer do sacrificado aos ídolos, porque o que interessava era o espírito. Lá na igreja de Sardes não havia os balamitas, que eram os que seguiam a doutrina de Balaão, e Balaão ensinou como lançar tropeço ao povo. Lá em Sardes não havia os balamitas. Lá também não havia
os que defendiam os ensinamentos de Jezabel, como na igreja de Tiatira. Não, na igreja de Sardes não tinha ninguém ali com os falsos ensinamentos de Jezabel. Aos olhos dos observadores, parecia uma igreja viva e dinâmica. Todo mundo a elogiava, tudo na igreja sugeria vida e vigor, mas Jesus diz: a igreja estava morta. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos, e o diabo não perseguiu, não precisou perseguir esta igreja de fora para dentro, como ele perseguiu as outras. Por quê? Porque ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados, pela sua frieza espiritual. Ela não fazia diferença na cidade. Por isso o diabo não a perseguiu. Em outros lugares, ele perseguia, ele matava pessoas. Ele usava as autoridades romanas para matá-los. Mas em Sardes não. Tudo estava em paz. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para o quadro atual, do cristianismo atual, e ficamos a olhar, parece não ser muito diferente, porque é um cristianismo nominal, próspero até externamente, ocupado com as coisas externas da atividade religiosa, mas sem vida e sem poder espiritual. A igreja de Sardes, como muitas vezes parte da igreja atual, mais parece um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Talvez se a igreja de Sardes estivesse nos nossos dias, nós também a reputaríamos como uma igreja poderosa, uma igreja de fama, uma igreja que talvez queríamos estar lá. Porque era assim, todos a reputavam como uma igreja viva, exceto um, Cristo. Todos achavam que era uma igreja notável, exceto uma pessoa, Jesus Cristo. Aquela igreja tinha um nome respeitável, mas era só de fachada. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, ele disse lá no versículo 2, não achei as tuas obras íntegras diante do meu Deus. Um certo comentarista falando sobre isso, ele disse que há igrejas cujos cultos são solenes, bonitos, mas são como um caixão florido, lá dentro tem um defunto. Irmãos, a reputação da igreja era entre as pessoas, mas não era diante de Deus. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. Ela tinha pompa, mas não tinha Pentecostes. Ela tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Aquela igreja estava se transformando apenas em um clube. A fé exercida na igreja era apenas nominal. O cristianismo da igreja era apenas de nome. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, porém não de coração. Jesus então faz uma exortação importante para esta igreja. Ele diz assim, sê vigilante e consolide o resto que estava para morrer. Irmãos, essa advertência implica em algo interessante e importante, que a igreja, aquela igreja de Sardes, quando o Senhor dizer, tens o nome de que vive, mas está morta, mas nem tudo estava perdido, ainda havia esperança para aquela igreja. Ainda não era tarde para que eles acordassem daquela sonolência espiritual, pois havia um restinho de vida que poderia ser avivado. Jesus diz, sê vigilante, consolide o resto que estava para morrer. Mas se essa exortação não fosse ouvida, também este pequeno remanescente seria vítima da morte espiritual. É o que disse Jesus. Por falta de cuidado, de vigilância, Sardes caiu nas mãos dos seus inimigos. Lembrem quando eu falei do contexto histórico? Eu disse que os seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Eles habitavam lá em cima, no alto da colina. Eles diziam que a cidade era inexpugnável, ou seja, que a cidade não seria conquistada jamais, que ninguém conseguiria subir lá, transpor os seus muros e conquistá-la.
Por isso eles não vigiavam. E por não vigiar, Sardes caiu nas mãos dos seus inimigos não somente uma vez. Espiritualmente falando, discípulos e igrejas caem quando não há vigilância. Muitas passagens do Novo Testamento frisam sobre a importância de nós sermos vigilantes, pois o pecado nos ameaça. Falsos mestres nos procuram para devorar os fiéis. Nós não devemos descuidar, porque nós não sabemos a que hora o Senhor vem. Por isso o bom soldado tem que tomar a armadura de Deus e vigiar constantemente com perseverança e oração. Jesus continua dizendo àquela igreja: sê vigilante. E Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A cidade de Sardes olhava para o passado glorioso que eles tiveram, para os tempos áureos que eles viveram. A igreja de Sardes precisava lembrar as grandes bênçãos recebidas de Deus e voltar a valorizar a comunhão especial que eles tinham com o Senhor. É isso que Jesus diz: olha, lembra-te do que vocês receberam e ouviram e guarda e arrepende-te. Se esquecermos da palavra de Deus e da salvação do pecado que Cristo nos outorga, facilmente nós cairemos em pecado. Para nos firmar na fé, nós temos que lembrar do que temos recebido. Quando nós lembramos da morte de Cristo, do seu sacrifício, da sua ressurreição, das gloriosas bênçãos que Ele nos outorga, da salvação que o Senhor nos dá, nós então nos firmamos mais no Senhor, na nossa caminhada rumo aos céus. Mas não é suficiente lembrar, não basta lembrar. Jesus diz que eles precisavam guardar as palavras do Senhor. O Evangelho não é apenas para ouvir, o Evangelho é para ser obedecido e vivido. No caso do povo desobediente de Sardes, Jesus: lembra-te de onde caíste, do que vocês receberam, do que vocês ouviram, guarda essas palavras e arrepende dos seus pecados. Porquanto, Jesus continua dizendo, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Irmãos, na Bíblia toda, a figura de um ladrão encontrando pessoas despreparadas é comum na Bíblia Sagrada. Jesus empregou essa ideia várias vezes em seu trabalho ministerial entre os judeus e os apóstolos, dizendo que ele viria como ladrão. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar, mas ele não sabe. É isso que Jesus está dizendo. Então, vigiai em todo tempo, sede vigilantes, senão vocês não saberão a que hora eu virei. No Apocalipse, Jesus prometeu vir como ladrão, encontrando pessoas despreparadas, pessoas que não vigiam. Mas na cidade de Sardes, na igreja de Sardes, uma igreja que tinha fama de viva, mas estava morta, havia um pequeno número que não se contaminaram. Diz lá o texto: poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Jesus diz lá em Sardes, tem um pouquinho de pessoas que não se contaminaram. No meio da igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. Isto nos faz saber que a salvação é individual, não é coletiva. Jesus, quando vir, poderá encontrar uma igreja como a igreja de Sardes, na sonolência espiritual, mas não quer dizer que todos ficarão. Jesus está dizendo que a salvação é individual. Se dentro dessa igreja houver um fiel, este será levado. Assim como o Senhor falou com Abraão, dizendo lá nos dias da destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão diz: Senhor, se lá tiver 50, destruirás a cidade? E o Senhor diz: não haverá destruição do justo com o injusto,
Portanto, Jesus estava dizendo que lá naquela igreja havia um pequeno número de pessoas que não estavam mortos, mas estavam vivos, bem vivos. E a essas, Senhor diz que andarão com Ele de branco. Jesus promete isto. Irmãos, o linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça dos santos, diz Apocalipse 19, versículo 8. Esses fiéis, como disse Jesus, são dignos, não por mérito próprio, mas por serem pessoas salvas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que andam nas boas obras determinadas por Deus. Por isso ele diz, estas andarão de branco comigo, pois são dignas. Não são indignas, mas são dignas. O vencedor, ainda diz nessa carta, terá vestiduras brancas de pureza e vitória. As pessoas de vestiduras brancas participarão da grande festa de louvor ao Cordeiro de Deus. Está lá em Apocalipse 7, verso 9. No verso 5 dessa carta, Jesus diz assim, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Jesus diz que o nome dos vencedores que se mantém puro não serão apagados do livro da vida. Mas em contraste a isto, os que rejeitam a palavra de Deus e servem a falsos mestres, não têm seus nomes escritos no livro da vida, diz a Bíblia Sagrada. No julgamento que está descrito lá em Apocalipse 20, do versículo 11 a 15, diz que estes serão condenados ao lago que arde com fogo e enxofre. Por outro lado, diz que na cidade iluminada pela glória de Deus, somente entram aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Daí a importância de ter o nome escrito no livro da vida. Moisés, um certo dia, já cansado, disse, Senhor, se tu destruíres eles, risca o meu nome do teu livro. E o Senhor diz, não riscarei, porque aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, aquele que o serve com integridade, com verdade, aquele que não está morto espiritualmente, mas está vivo, este tem o seu nome escrito no livro da vida, e de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida, diz Jesus. E Jesus diz mais, ele diz, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Jesus prometeu confessar diante de Deus todo aquele que confessa o seu nome diante dos homens. Um dia, Jesus, quando estava em seu ministério, ele diz, aquele que se envergonha de mim, do meu nome, eu me envergonharei dele. Mas aquele que confessa o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, esta carta, dirigida àqueles irmãos que estavam quase mortos, mas havia um pequenino número, um remanescente que ainda respirava naquela igreja. E a estes é que o Senhor se dirige, ou a toda a igreja, dizendo, olha, lembra das coisas que vocês ouviram, lembra da mensagem que fora proclamada, lembra das bênçãos, das curas, dos milagres, dos grandes feitos do seu Senhor, e volta-te para o Senhor, porque ainda há tempo, ainda há esperança. Essa carta tem também um sentido profético, porque acredita-se que as cartas também revelam um tempo da história da igreja cristã. A primeira carta, que era a Éfeso, nós falamos que ela representava o primeiro século da igreja, mais ou menos até o ano 100. A segunda carta, dirigida à igreja de Esmirna, representava um período de grandes perseguições, do ano 100 até o ano 313 aproximadamente. A terceira carta, dirigida à igreja de Pérgamo, representa um período em que houve uma aparente paz dentro do cristianismo, não houve mais perseguições, mas houve uma junção muito grande entre o paganismo e o cristianismo, que vai do ano 313 até por volta do ano 538.
O quarto período, a igreja de Tiatira, representa um período de aproximadamente 1000 anos, do ano 538 até aproximadamente o ano 1530, que é quando há a reforma protestante. Nesse período, irmãos, da igreja de Tiatira, nesse período de aproximadamente 1000 anos, aí mais ou menos a Idade Média, nós vamos encontrar que houve perseguições ferozes aos cristãos. Houve uma igreja que dominou apenas, e não dominou apenas religiosamente, mas também politicamente. E nesse período há, sim, pessoas que serviram a Deus, porque em todos os tempos há pessoas que servem ao Senhor. Elias disse: olha, Senhor, eu não quero mais viver, porque mataram os seus profetas, mataram os que te serviam, e só eu restei. E o Senhor diz: não, Elias, ainda há 7.000 que não dobraram os seus joelhos e não beijaram a Baal. Assim também, mesmo num período obscuro da história da humanidade, da história religiosa, havia um povo sim que serviram ao Senhor. Houve ali um período que houve os valdenses, houve também os chamados lollardos, que eram seguidores de Wycliffe, João Hus, que ousou erguer a sua voz contra a igreja dominante e foi queimado vivo. Jerônimo, Lutero, enfim, outros. Esse é o período da igreja que nós falamos anteriormente, a igreja de Tiatira. Estes homens que eu falei, como Wycliffe, Jerônimo, Lutero, Pedro Valdo, João Hus, cada um em seu tempo, eles quebraram o poder e a supremacia espiritual de Roma que reinava naqueles dias. A Europa foi sacudida de ponta a ponta por um poder que eles nunca tinham conhecido antes. Mas, infelizmente, irmãos, o espírito da reforma não durou muito tempo. Dentro de poucos anos, os seguidores dos reformadores estavam divididos e começaram a se opor e a perseguirem uns aos outros. Em 1530, com a formação do primeiro credo protestante, a reforma entrou em declínio e surgiu uma nova era, chamada agora protestantismo. E esse protestantismo era caracterizado pelas igrejas nacionais. O que quer dizer uma igreja nacional? Cada estado, cada país ou cada reino tinha a sua própria igreja. A igreja não era mais como os reformadores queriam, uma igreja dependente de Deus. Ela era igrejas dependente dos governos. Elas eram igrejas oficializadas pelas nações. A igreja desse período, irmãos, elas tinham um bom nome e uma boa reputação, mas não um bom caráter. Ser protestante nesse período indicava que a pessoa se opunha aos abusos, aos erros e ao formalismo da igreja que dominava nesse período. Indicava que nenhum desses erros seriam encontrados entre os protestantes, porém isso foi verdade somente enquanto os arautos da reforma perduraram, enquanto eles estavam vivos. Com a sua morte, o povo voltou como no tempo dos juízes. Eram religiosos formais, mas distanciados de Deus. Os irmãos lembram, quem é mais idoso aqui, ou quem é jovem há mais tempo, lembra que quando se dizia, lá tem um crente, principalmente eu morei no sítio durante muitos anos, o crente era sinônimo de pessoa zelosa, de pessoa justa, de pessoa que pagava suas contas, de pessoa honesta. Ser crente simbolizava também isto. Muitas pessoas não gostavam, achavam que os crentes, era a religião do não, nada pode. Mas, por outro lado, eles tinham esta reputação, esta boa fama. Nos dias que eu estou me referindo, a partir ali da reforma, ser protestante era mais ou menos isto. Era sinal de que a pessoa não aceitava os erros do passado, que era uma pessoa justa, que era uma pessoa honesta. Mas à medida que os primeiros reformadores foram morrendo,
as igrejas protestantes afastaram-se de um dos princípios fundamentais do protestantismo ou dos reformadores. O princípio deles era, dos reformadores, a Bíblia. E somente a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Essa era a regra principal da reforma. Mas com a morte, eles foram se afastando dessa regra. Um outro fator que contribuiu muito para aumentar nas igrejas protestantes o espírito de apatia com as coisas espirituais foi o surgimento do racionalismo no século 17 e 18. Nesse período começou a haver uma certa evolução, principalmente das descobertas científicas. Muitos estudiosos passaram a crer que as leis naturais eram suficientes para explicar tudo o que acontecia no universo. Eles acreditavam que ele, Deus, fora unicamente a primeira causa e que desde o seu ato inicial da criação, o mundo tem funcionado mais ou menos independente de Deus. Isto influenciou a igreja protestante. Esta maneira de pensar resultou num certo distanciamento da Bíblia, e a Bíblia foi considerada por muitos intelectuais da época como irreal, como inexata, como não literal. Aquilo que os primeiros crentes protestantes seguiam, porque eles não tinham acesso à Bíblia. De repente foi criada a imprensa, a Bíblia foi impressa, a Bíblia foi difundida, todos agora podiam ler a Bíblia na sua própria língua. Então eles começaram a ter um certo crescimento espiritual. Uma diferença enorme se fez na vida dessas pessoas. Mas à medida que o racionalismo começou a dizer, não, a Bíblia não é exata, é apenas um livro histórico. Deus apenas deu o toque inicial, mas hoje o universo subsiste por si mesmo, não depende de alguém lá em cima para governar. É a natureza quem faz todas essas coisas. Então muitos começaram a se afastar destes princípios do cristianismo. Rapidamente as igrejas reformadas perderam a sua dependência de Deus e apelaram para os braços do poder político. Então, na Inglaterra tinha a igreja da rainha, que tem até hoje. Na Alemanha tinha a igreja do rei. Na Áustria, na Holanda, nos países, então, cada um tinha a sua igreja própria. O que a Inquisição fez com os cristãos no período de Tiatira, as igrejas protestantes nacionais fizeram contra os grupos protestantes minoritários no período de Sardes, porque surgiam grupos minoritários. Mas estes eram sufocados, sabe por quem? Não era mais pela Inquisição, é pelos próprios protestantes de grupos maiores. O mesmo espírito satânico que moveu o papado contra os valdenses, contra os lollardos, contra a igreja dos irmãos da Boêmia e da Morávia, moveu também os crentes, os protestantes nacionais da Alemanha e da Inglaterra contra os seus irmãos no período de Sardes. Por isso, a igreja prosperou em um outro lugar, lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Porque perseguidos eles foram atravessar os mares para morar em outro lugar. E diferentemente do que aconteceu no Brasil, quando portugueses, ou na América Latina, quando portugueses e espanhóis vieram para cá em busca de riqueza, enriquecer-se rapidamente e voltar para suas terras, os anglo-saxões, eles foram para os Estados Unidos não mais para voltar, para colonizar e fundar uma nova Inglaterra. O final do período da igreja de Sardes é tido como lá pelo ano 1798, que é com o final, é quando ocorre a Revolução Francesa. Nesse período, o Papa foi preso por um determinado período. E aí muitos estudiosos consideram que ali terminou o período da igreja de Sardes. E a partir dali começaria um novo reavivamento, porque a Bíblia que fora destruída, fora queimada, ela voltou com mais vigor, com mais vida, as pessoas passaram a dar mais importância e começaria o período da igreja de Filadélfia. Mas isso nós falaremos em outra ocasião. Só concluindo, irmãos, o processo de morte de uma igreja pode acontecer lentamente, às vezes passando despercebido pelos seus próprios membros. As próprias pessoas da congregação
Como outras pessoas olhando de fora, pode até achar que tudo está bem na igreja, mas Jesus, porém, ele julga os corações e conhece o estado da verdadeira igreja, de cada discípulo. Por isso, quando Jesus nos chama para ouvir, nós devemos prestar atenção. Nesta carta, Jesus nos chama, nos dá este recado, para nós termos cuidado de não ver se a igreja pensa que está viva, mas está morta espiritualmente. Uma igreja morta, enferma e sonolenta precisa ser reavivada através da ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode dar vida, pode restaurar vida. Só o sopro de Deus pode fazer com que o vale de ossos secos se transforme num grande exército. Não existe outra forma. Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E é pelo poder do Espírito Santo que a igreja se levanta da morte, do sono e do mundanismo para servir a Deus com entusiasmo. Santidade agora, meu irmão, é garantia de glória no futuro. A igreja tem um lema, uma igreja santa proclamando um Deus santo. A maioria dos crentes de Sardes tinham contaminado suas vestiduras, isto é, eles se tornaram impuros pelo pecado. Mas agora o Senhor diz: o vencedor receberá vestes brancas, que é símbolo da festa, da pureza, da felicidade e da vitória. Sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. Sem santidade da terra, não há glória no céu. Por isso, quem não se envergonha de Cristo agora, mas serve-o com santidade, com pureza, terá o seu nome proclamado pelo próprio Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Graças a Deus, louvado